Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Hoje nós chegamos ao 30º dia da nossa contagem do homem. Falta ainda, ou apenas, 19 dias. Está se aproximando o dia do Shavuot, o dia de Pentecoste. A bênção da nossa contagem do homem de hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. 30º dia, ou seja, 4 semanas, quinta semana, Nós já estamos agora entrando na quinta semana e nós vamos falar sobre disciplina na humildade. A oração de hoje, Senhor nosso Deus, nesse 30º dia da contagem do homem, venho a ti reconhecendo minha necessidade de disciplina verdadeira. Sei que sem a firmeza espiritual, sem o domínio próprio, sem a constância, não posso crescer conforme o teu propósito. Ensina-nos a caminhar com humildade, mas com vigor. Dá-me sabedoria para construir rotinas que sustente. Traz aqui, traz da dentro dos pais, com o gato, aqui dentro, para comprar o leite. Aí eu vi daqui, eu abri o portão para que ele saiu. Perdoa, irmãos. Dá-me sabedoria para construir rotinas que sustente o meu crescimento e força para romper com hábitos que me mantêm em estagnação. Que eu não confunda humildade com omissão e nem brandura com fraqueza. Que minha reverência por ti se traduza em obediência prática e diária. Livra-me da negligência espiritual, da preguiça que me impede de orar, de estudar e de vigiar. Dá-me ânimo para resistir ao cansaço da alma e à distração da mente. Que eu não busque atalhos para aperfeiçoamento, mas trilhe com coragem o caminho da renúncia e da disciplina. Fortalece minha consciência contra o mau instinto, contra a má inclinação que me faz justificar meus pecados, adiar decisões importantes e retroceder nos dias de luta. Que eu encare minha fraqueza com lucidez e, confiando no teu poder, caminhe com passos firmes para a santidade. Senhor, que a humildade me leve à vigilância constante, que eu jamais presuma estar de pé sem necessidade de examinar o meu coração. Ensina-me a ser sensível à tua correção, receptível ao teu ensino e determinado a viver uma vida que te honre. Conduz-me no caminho do temor ao teu nome, que a disciplina do estudo, da oração e da comunhão se torne um estilo de vida e não apenas obrigação. Que a minha espiritualidade tenha raízes profundas e frutos duradouros, para que o teu nome seja exaltado. Desperta em mim o senso de missão, que cada dia seja vivido com propósito e que minhas pequenas escolhas cooperem com o teu grande plano. Que a minha humildade se manifeste em disciplina silenciosa, feita não para os olhos dos homens, mas para o teu espírito.
Santifica esta etapa da jornada do homem, que a Gevurá dentro de Rod seja uma realidade em mim e que a disciplina enraizada na humildade me conduza à maturidade espiritual. Que minha vida reflita a força que vem do céu e a simplicidade que agrade o teu coração. Eu oro em nome de Jesus. Hoje, nesse 30º dia, o salmo referente ao 30º dia é o salmo de número 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis a aparência dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. Hoje, a meditação é Gevurá dentro de Rod. Disciplina na humildade. A reflexão de hoje nos conduz a uma verdade profunda, sustentada por todos os estudiosos, todos os sábios de Israel, e eles afirmam: não existe refinamento sem disciplina. Ninguém alcançará melhorias, ninguém vai melhorar os seus atos interiores sem disciplina interior e disciplina exterior. Mas para aceitar disciplina ou para aplicar disciplina em alguma área, é necessário que se comece reconhecendo que necessita. Então eu já preciso de humildade para praticar a disciplina. E não existe disciplina verdadeira sem humildade. Se você não reconhecer que precisa se disciplinar, e aqui disciplina está ligado à rotina, à continuidade, à repetição. Acho que é a palavra mais fácil aqui para você entender o que é disciplina. Uma pessoa disciplinada é uma pessoa que repete os mesmos exercícios todos os dias. Não necessariamente que seja no mesmo horário. Mas se é leitura, bom é ser no mesmo horário. Se é oração, bom é ser no mesmo horário e de percurso determinado. Ah, pastor, mas o que adianta eu ficar lá se eu não tenho o que falar? Oração está ligada a relacionamento, não a conversa fiada. Então, se você disser, Deus, eu vim para o encontro, o mais importante não é o que você vai falar no encontro. Porque quando você namorava, ou você que está namorando, porque eu casei para namorar, né? E tem gente que namorou para casar. Agora não tem mais namoro. Claro, gastou tudo lá antes da hora, agora acabou a gracinha, né? Quando, e eu estou falando aqui de intimidade, então tem alguém aí que ainda não vive essa vida de intimidade emocional, física, sexual.
Mas é disso que eu estou falando. Isso é namorar. Nessa intimidade, o que é menos importante é as palavras. Às vezes as palavras estragam tudo. Você quer gente grossa igual eu, você quer ser romântico, você estraga. Você acha que está falando uma declaração, a pessoa sente uma ofensa. Oh, aí pronto, irmão, aí acabou, né? Oh, acabou o clima, tia. Só daqui 3 dias para recomeçar de novo a maratona, né? Às vezes a maratona vai bem, né? Mas às vezes dá alguma distorção física no meio da maratona. Aí o cara fica, como fala, fica. Tem que fazer fisioterapia para recuperar, né? Que a gente chega numa casa, você percebe. Tá todo mundo sorrindo, mas tá faltando alguma coisa. Aí você descobre, ó, a maratona parou. Deu contusão aí no meio da maratona. Um quebrou, distorceu o joelho, o outro machucou o pé e agora acabou a farra, né? Mas essa é disciplina. E oração, só tem oração, só vive em oração, só ora quem tem disciplina para orar. Você que está aqui já há 30 dias, levantando literalmente no mesmo horário, irmão, o relógio não me pegou nem um dia até hoje. Todo dia eu pego o relógio. Me dá até raiva. Tem hora que eu penso assim, vai tocar o relógio, que eu olho, ainda falta meia hora. Às vezes é 5 minutos, às vezes é 10 minutos, às vezes é 1 minuto. Às vezes, quando ele pensa em tocar, eu sento na cama. Porque eu aprendi uma coisa: se levanta da cama é de pulo. Quem é? Não, irmão. Ixi, você nunca vai chegar a lugar nenhum, não. Leva meia hora para acordar. Pula da cama, pronto, bate o pé no chão. Pode ser o direito, pode ser o esquerdo, irmão. A gente acorda abrindo os olhos, não é batendo o pé no chão. Ah, eu acordei hoje com o pé esquerdo. É porque você é atrasado. Levanta, desperta. 30 dias. E você vai permanecer, porque nós já passamos a quarta semana. A porta abriu. Para você não ir até o fim agora, irmão, só se você mesmo perder o caráter. Por quê? Porque o corpo já está disciplinado. Aprendeu a levantar. Tudo que você fizer por 3 semanas seguidas gera hábito. Mas ao invés de você aproveitar o hábito daqui para frente e todas as madrugadas de 2026, até nós chegarmos na contagem do homem de novo de 2027, você levantar no mesmo horário e ir buscar a Deus, ou você vai ficar dormindo e esperar que no ano que vem, quando eu te motivar, você levanta de novo. Sabe por que você vai fazer isso? Porque você é indisciplinado, mesmo depois de um exercício repetitivo de 49 dias, você pode voltar atrás. Por quê? Porque depende de você. A disciplina, preste atenção. Há um ditado na tradição judaica, pastora Leila, que o céu influencia sobre tudo, menos sobre a disciplina. O céu governa tudo, mas não governa a disciplina. A disciplina quem governa é você. Porque tem gente esperando que o céu faça as suas tarefas. A gente até ora assim, Deus, vai naquele hospital. Não, irmão, isso não é o céu que vai, não, é você. Deus, visita o preso. Não. Deus, cruza o braço e quer que o céu execute as disciplinas. Não. Os céus vai aferir as nossas disciplinas. E para reconhecer que precisa de disciplina, tem que ter humildade. Por isso é disciplina na humildade. E não existe disciplina verdadeira
sem que haja reconhecimento, sem que haja humildade diante de Deus. Esse é o encontro da Gevurah, força, rigor, limite, com Rod. Rod é rendição, reconhecimento, submissão. Então, quando você une força com submissão, quando você une limite com reconhecimento, quando você une rigor com rendição, você nunca mais perde uma batalha. Porque não há derrotados disciplinados. Todo disciplinado é vitorioso. Ah, mas eu já vi uma pessoa disciplinada que não ganhou uma batalha. Mas você nunca viu um disciplinado que perdeu a guerra. A guerra é feita de batalhas. E às vezes é necessário perder uma batalha para ganhar uma guerra. Por quê? Porque aonde eu perdi uma batalha, significa que eu precisava ser mais disciplinado. E quando você perde uma batalha e desiste, significa que você não tem humildade. Porque se você tiver humildade, você recomeça. Você retoma. Você volta lá no princípio. Aonde começou. E faz o percurso novamente. E isso é um conselho do céu. Lembra de onde caíste. Volta. Mas para voltar, para recomeçar, para retomar, para pedir perdão, para pedir desculpa, tem que ter humildade. Não basta só disciplina. Porque disciplina sem humildade, aí se torna um, como que eu vou usar a palavra? Obstinação. Você é um obstinado. Ixi, não saiu a palavra. Obstinado. Obstinado é alguém, irmão, que não se dobra. Aí você vira um animal. Aí você quer porque quer. Aí você não se preocupa com quem você ofende, com quem você contraria, com quem você entristece, com quem você passa por cima. Por quê? Porque eu sou obstinado. E Deus não quer que você seja obstinado. Você pode ser firme. Você pode ter rigor. Você pode ter firmeza. Você pode ter força. Mas Deus quer que você une isso com humildade. Eu não sou uma pessoa fácil. Eu disse que até namorando eu ofendo, mas eu não sou obstinado. Existem coisas que não fazem eu ficar calado. Irmão, se eu estiver determinado a fazer uma coisa, não é porque você concorda ou discorda que eu vou parar. Agora, se você disser, bispo, Deus falou, bispo, está escrito assim, bispo, a forma que você está fazendo não condiz com a escritura, eu paro na hora. Pode ser um cachorro, uma criança, qualquer pessoa, qualquer coisa que me alertar, eu vou averiguar. Porque ser disciplinado não significa ser obstinado. Então tem muita gente que ele apresenta-se como alguém disciplinado, mas na verdade ele é obstinado. Conheço pessoas que hoje sofrem consequência, pastor Thierry, de uma disciplina de exercício sem instrução, levou ele a uma lesão que agora não consegue se livrar. Conhece alguém assim? Conheço. Estou brincando com o Thierry, pastor Leila, porque ele justamente estava passando esses dias o quê? Por ter uma disciplina de exercício, mas fez um exercício de maneira errônea, sem entendimento. E aí estava com a coluna aí, ó, um menino novo desse sofrendo questão de coluna. Aí veio a instrução. Agora tem que aplicar humildade, reconhecer. Ih, estava errado. Mas não estava correto a disciplina do exercício.
mas reconhecer que o exercício não estava fazendo bem. Então, olha que lição, Cleber. Hoje você é o cara da humildade na disciplina. Agora, humildade não falta para o Thiers, graças a Deus, né? Mas às vezes a gente não está. Não é porque eu estou determinado que eu vou alcançar. Então, hoje, o 30º dia é disciplina na humildade. Quem é forte? Aquele que domina a sua inclinação. Isso está num comentário da Mishnah que eu li. O que é a Mishnah, pastor Sorcita? É como se fosse um comentário bíblico. Veja aí atrás que você vai ver uns livrão assim, esses mais de cima. Não sei se você está vendo aí. Isso é comentário bíblico. Vou pegar um aqui só para você ter uma ideia. Vou pegar um pequenininho. Olha o tamanhozinho. É bem pequenininho. Né? Isso aqui é um comentário bíblico chamado Wycliffe. Wycliffe foi um grande pregador inglês. E aí, pastor, o senhor pega um livro desse e lê. Olha, esse aqui eu nunca li ele todo, mas eu já li muitas partes deles. Por quê? Olha, e por sinal, abri e ele tem muita anotação, porque esse livro aqui me acompanha já tem, deve ter uns 30 anos, esse livro aqui. Ó, aqui tem uma anotação. Olha aqui, pastor Leila, olha o segredo. Quando eu falo de oração, de aliança, nas nossas aulas eu falo muito de aliança, né? Pacto, aliança. Pastor, mas da onde o senhor tirou? Olha aqui, ó, tudo riscadinho aqui, ó. Tava até o papelzinho aqui, ó. Olha o tantos anos que faz esse papelzinho. Você não tinha computador, eu não tinha celular, eu não tinha notebook, eu não tinha nada. Mas eu já tinha livros. Aqui está, pastora Leila, uma das determinações sobre a aula que eu falo de aliança. Sobre brit, sobre cortar. Quem que fez todos esses comentários? Da onde que o senhor tirou a ideia de que Abraão colocou a mão, Eliezer colocou a mão nos testículos de Abraão e a Bíblia diz que foi na coxa? Tá aqui, ó. Só pode ver que o livro está todo riscadinho, né? Eu nem sabia de onde eu tirei aquela aula. Se perguntasse, eu não ia lembrar. Olha aqui, ó. Na minha aula eu falo sobre as 8 principais alianças da Bíblia. Onde está aqui, pastora Leila? Aliança de sal. Você nunca encontrou uma explicação sobre a aliança de sal. Mas todo pregador fala da aliança de sal. Por quê? Porque ele lê na Bíblia aliança de sal. Pede para o pastor explicar para você ver se ele sabe explicar o que é aliança de sal. Não sabe. Mas eu sei por quê. Porque eu tenho um comentário bíblico de alguém que sabe mais do que eu. E um comentário bíblico desta forma, no hebraico, chama Mishnah, que são os comentários sobre a Torá. Então, num dos comentários sobre a Torá, que é na Mishnah Avot, diz: quem é forte? É uma pergunta. Quem é forte? Aí o comentário da Mishnah responde: aquele que domina a sua inclinação. Que é o que Paulo vai nos ensinar: domínio próprio. Quem é forte? Quem tem domínio próprio. O que é domínio próprio? Dominar as suas inclinações. O que é inclinação? Desejos que formam no seu interior. E que se eles não forem dominados, até os bons desejos podem te destruir. Irmão, pensa comigo, Nilde. O tanto que comer é gostoso. Pensa numa comida boa, Nilde. Pensa em algo assim que você vai assim, hoje é sexta-feira, é Shabat, e eu vou preparar. Aí você pensa que desejo que vai nascendo. É uma inclinação. Ela nasce no interior. Aí você senta na mesa e come mais do que o que devia. Aí aquela inclinação, que é um instinto que Deus te deu, que gera desejos, levou você à glutonaria, porque você comeu 2 quilos de comida. Então, até os bons desejos, até as boas inclinações, tem que ter disciplina.
Por que alguém é carnal? Porque ele não se disciplina nos desejos da carne. Mas tem gente que é espiritual e destruiu a sua família. Conheço gente altiva que perdeu a família porque ele era muito espiritual. Só vivia orando, jejuando no monte, de madrugada, na igreja, no evangelismo, na intercessão. Esqueceu de namorar. A mulher foi embora com outro. Porque a mulher estava ardendo de desejo por uma inclinação da carne e ele só tinha inclinação para o espírito. Paulo diz, ó, quando for se separar para a oração, quando você tiver inclinação para o espiritual, não seja só espiritual, seja por pouco tempo. E volta para a inclinação da carne para haver equilíbrio. Porque a irmã só tem desejo de sexo e o irmão só tem desejo de jejum. Ambos estão com desejos corretos, mas sem disciplina. Fala, Deus. Fala, Deus. Agora tem umas irmãzinhas que eu vou falar para você. Elas têm umas inclinações para o espiritual para fugir das inclinações da carne do irmãozinho. Que isso também é problema, viu? Hoje você vai falar para elas, você vai falar para ele, ó, vamos achar o equilíbrio aqui. Nós vamos equilibrar o espiritual e nós vamos calibrar o carnal. Vai ter que andar lero-lero. Jejuou, tem que namorar. Namorou, tem que jejuar. Equilíbrio aí. Pastor, aqui em casa, quando vai ser o namoro? Só quando tiver jejum. Lascou-se. Pastor, aqui em casa vai ter que jejuar quando? Toda vez que namorar. Opa, tem casos que vai melhorar o espiritual, porque só são carnal. E tem casos que vai melhorar o relacionamento carnal, porque querem ser demais espiritual. Aonde que nós vamos encontrar a saída, pastor? Na disciplina. Mas vai precisar de humildade para você reconhecer que você não está dominando a sua inclinação. Aqui está um princípio que confronta a lógica humana. A maior vitória não é externa, a maior vitória é interna. O verdadeiro poder não está em controlar a circunstância, mas em governar o próprio coração, o próprio instinto contra as más inclinações, contra as más intenções. Jesus vai resumir esse ensino em Marcos capítulo 7, dizendo: do coração do homem brota os desejos. E aí ele começa uma lista, irmão. O que vai no coração do homem? Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, assassinato. Hoje, mas eu sou crente. Mas se você não dominar sobre isso, isso está tudo aí dentro. Ah, não, pode olhar no meu coração. Ok, na sala não está não, mas vamos nos porões do coração. Lembrei agora, pastora Leila, quando nós falamos sobre ídolos no lar, né? Contei a experiência que a irmã escondeu os ídolos no, como chama em cima? Embaixo, porão, em cima, sótão. Sótão, né? Dentro do forro. Então, quem chega na casa, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que a gente não sabe o que tem nos porões, né? O que tem no sótão, o que está escondido dentro do forro, o que está atrás do guarda-roupa, o que está debaixo da cama. Pastor, mas isso só está falando de casa. Exatamente, o coração é a casa. Tem gente que não tem um ditado para inglês ver. Sabe por que esse ditado, Elisandra? Porque os ingleses não têm o hábito de organizar a casa. Mas eles organizam muito bem a sala. E não só os ingleses, mas os europeus
eu convivi mais com os portugueses, ele convida você para a casa dele. Mas você não passa da sala para dentro de jeito nenhum se você não for chamado. É um desaforo, Suzana, você ir na casa de alguém e você sair da sala para qualquer outro ambiente. Você é mal educado. Por quê? Porque eles querem que você fique só aonde está organizado. Por isso o ditado, para inglês ver. Porque a sala está brilhando, organizadíssima. Mas se você for para os próximos cômodos, está tudo bagunçado, irmão. Assim é a vida dos crentes, a maioria, irmão. Ele diz que o coração está limpo. Mas se você ir para os outras partes do coração dele, você vai encontrar cada coisa lá. Então, a verdadeira disciplina na humildade não é governar circunstâncias externas. Tem gente que faz o sol parar, faz chover, faz parar de chover. Tem autoridade sobre o exterior, mas no seu interior ele está perdendo para suas más inclinações, as suas más intenções. E como faz, pastor, para vencer o que é interior? Você só vence com disciplina. Mas precisa humildade para reconhecer que precisa de disciplina. Muitos desejam crescer espiritualmente, mas rejeitam o processo, a disciplina que sustenta o crescimento. Os sábios nos ensinam que se você esforçar, você encontra. Então há um ditado: esforcei-me e encontrei. Tem gente que não sai do lugar, principalmente os maridos, pastora Cristiane. Aonde está isso? Aí a mulher diz, está em tal lugar. Não achei. Aí você chega lá, o camarada não levantou a bunda do lugar para procurar. Claro que você não vai achar. Você não saiu do chão, rapaz. A pessoa te pede oração. Dalgis, ora por mim. Estou passando por uma luta assim, assim. Se você perguntar para a pessoa quanto tempo você já orou por essa necessidade, se a gente que está na frente, que recebe pedido de oração constantemente, tiver o capricho de retórica, você vai trabalhar menos para os outros. Como assim, pastor Thierry? Bispo, estou passando por uma luta assim, assim. Ora por mim. Tudo bem, Thierry, vou orar sim. Mas diga aí para mim, Thierry, quanto tempo você já orou por essa situação? Ah, pastor, já tem tantos dias que eu estou orando. Ok, vou te ajudar. Porque você já está se esforçando. Mas tem gente que nunca se esforçou. Como é que ele vai encontrar? Tem gente querendo mudança, mas nunca entrou na disciplina. Nunca começou um exercício. Nunca começou a fazer algo em prol de alcançar o que deseja. Sabe onde você vai chegar? Alguém que está a 100 por hora parado no mesmo lugar. Não, pastor, não existe isso a 100 por hora. Tem, porque tem gente que ele quer vencer só na imaginação. Quantas pessoas, pastor Aurélio, que diz que assim, mas eu tenho muita fé, Leila. Ai, eu tenho a fé. Ai, a minha fé. Ai, meu. Tá aí, o que, é que você está fazendo com essa fé sua? Não, não, eu estou só acreditando que é a maioria, irmão, que acredita que vai prosperar sem estudar, que vai ganhar dinheiro sem técnica, sem preparo, sem profissão, sem formação, porque Deus vai abrir uma exceção e vai mandar dinheiro na cabeça dele
e ele vai ganhar, vai ficar rico. Por quê? Porque eu criei esse ano, eu viro o meu cativeiro. O desgraçado, de graça, irmão, não vem para aula. Porque eu já acordei hoje com raiva. Porque 90% de quem eu dei a aula de graça não estava na aula ontem. E eu fiquei pensando depois da aula, que desgraçado. Que ingratidão. Porque se tivesse ouvido a aula de ontem à noite, hoje começava uma mudança na vida dele extraordinária. Porque até eu estou impressionado com o que eu falei ontem. Da onde eu tirei. Eu falei para a senhora, pastor Leila, que quando eu sonho, as mensagens maiores que eu prego são de sonhos. Por quê? Porque talvez seja uma forma de Deus me entregar algumas coisas. Aí você dá uma aula de graça para ele mudar financeiramente, ele não vem para aula. Mas se eu perguntar para ele o que ele estava fazendo ontem, que ele não assistiu a aula, ele vai ter uma razão. E a razão dele é a prioridade. Então a prioridade dele não é mudança de dinheiro, de vida financeira. Por isso que ele não vem para aula. Mas até para você prosperar, exige disciplina. Aí é que exige disciplina, irmão. Porque ninguém tem dinheiro sem disciplina. Agora, o nível da sua disciplina e a área da sua disciplina é que aumenta o seu salário. Tem gente que tem salário garantido. É um salário mínimo, mas é garantido. Por quê? Porque todos os dias ele levanta 2 horas da manhã e corre atrás de um caminhão catando os lixos da cidade. De 30 dias por mês. Ele faz isso. No final, ele tem um salário. Já imaginou se ele tivesse sido disciplinado na medicina? Se ele tivesse sido disciplinado na odontologia? Se ele tivesse sido disciplinado na pedagogia, na psicologia, na advocacia? Não tinha aumentado o seu salário? Mas tem gente que nasceu, e eu não estou menosprezando a profissão, não, tá? Eu não quero para mim, mas alguém vai ter que ocupar. Olha aí, o sábio levanta às 2h30 para trabalhar. Eles estavam aqui em casa assistindo o culto. Falei, fica, vamos jantar. E eles com pressa para ir embora. Por quê? Porque ele ia chegar em casa na hora de levantar para ir para o serviço. E se você levanta, como eu levanto, o Sábio levanta mais cedo que eu, mas levanta agora, irmão, não é para a vida inteira, não. Eu levanto nesse horário a vida inteira, desde que eu sou crente. E tem gente que aceitou a Jesus agora. E aí ele acha que se ele orou 3 vezes, ele vai me alcançar. Irmão, você vai me alcançar. Mas quando você fizer o mesmo percurso que eu fiz, Deus não vai colocar um atalho para você que em 3 dias, 3 meses, 3 anos, fazendo o que eu faço há 30 anos, você chegue no mesmo lugar. Eu não sou melhor do que você, mas tem coisas que eu estou no exercício, na disciplina. Há quanto tempo? Hum. Mas Deus é poderoso, viu? Ele pode remir o tempo. Mas ele não vai diminuir para você. Ele pode, pastora Leila, resumir 10 ciclos em um. Mas menos de um ciclo Deus não faz nada. Um ano ou 1000 anos é como um dia. Mas para Deus não existe um dia que seja menor do que 7 anos. Então, para Deus, o menor dia, pastora Leila, vale o ciclo. Ah, não, pastor, mas um dia só tem 24 horas. Para mim, para você. Mas para Deus, um dia é 7 anos. Por quê? Porque ele fez tudo em 7 dias. Aí ele diz: a vida é 70.
Hoje, o que para mim é 7 anos, para Deus é 70 anos. Mas se você tiver um ciclo de disciplina, muda toda a sua história e você pode comprar todos os anos perdidos da sua vida. Deus pode restaurar tudo na sua vida dentro de um ciclo. Mas ele não fará isso com menos de um ciclo. E, pastor, agora isso acabou. Porque eu estava numa campanha aí, diz que 6 sexta-feira santa aí eu ia mudar minha história. Que se eu viesse 5 quinta-feira forte, eu ia mudar minha história. Se eu viesse 5 segunda-feira no culto dos empresários, eu vou mudar minha finança. Vai lá, aproveita. Faz suas 5, 7, 9, 13, 14, 19, quantas for, e vê se mudou. Porque a vida se transforma com disciplina e humildade. E enquanto você não for disciplinado, você não colhe frutos. Esforcei-me e encontrei. Mas tem gente que está encontrando. Você quer ficar só mentalizando, irmão? Vá para yoga. Vá para o budismo. Sobe na montanha e fica lá. Que foi? Não, eu estou mentalizando R$ 1 milhão. Fica lá. Pois tem crente, irmão, que está com essas práticas dentro da igreja. Não levanta cedo, dorme tarde e passa o dia inteiro parado. É porque tem gente, pastor Tiesi, que levanta cedo, dorme tarde para ficar mais tempo parado, sem fazer nada. Por isso que ele levanta muito cedo e dorme tarde, para ele ficar o maior tempo do dia sem fazer nada. Mas ele acredita que ele vai prosperar. Aí o salmista vem duro, é levantar cedo, dormir tarde e comer o pão da indisciplina. Pão de dores. Porque sem disciplina, irmão, vá para a academia hoje e faça, ou vai para uma caminhada, vai para um exercício assim puxado hoje. Amanhã você me diz como é que você está. Pensa no tanto que você está alegre, irmão. Que até para pegar o garfo para botar na boca, você vai dizer, ai! Por quê, pastor? Porque sem disciplina, irmão, o exercício te machuca. Mas se você insistir, o que hoje é dor será transformado em energia. Amanhã é impulso. A disciplina facilita. A disciplina aumenta o vigor. A disciplina gera desejo genuíno. Estou tentando interpretar a mensagem da irmã ali. Preciso de disciplina para entender essa mensagem aí, irmão. Acho que para entender essa mensagem tem que ficar pelo menos 25 anos estudando. Cadê? Parece que apagou. Até queria ver de novo, porque essa me chamou a atenção. Acho que ela apagou. Apagou. 45 consoantes sem nenhuma vogal. Como é que eu vou dar conta de saber o que está escrito? Eu já fui na Polônia, eu tenho uma Bíblia em polonês. O polonês consegue escrever uma palavra com 25 letras sem uma consoante. Ou sem uma vogal, só com consoante. Você só não entende o que está escrito, mas que está escrito alguma coisa, tá. Né? Então, presta atenção, a disciplina, ela se torna favorável quando ela é permanente. Não há atalhos para a vida espiritual. Não há atalhos para alcançar sucesso. Preste atenção, não há atalhos para o crescimento correto. Não há transformação sem esforço em área alguma, irmão.
Você não vai dormir carnal e acordar espiritual sem esforço da estudo da palavra, sem o esforço da leitura da palavra, sem o esforço da oração, sem o esforço do jejum, sem o esforço da adoração, sem o esforço da santificação, sem o esforço do arrependimento. Não há elevação sem confronto. Por que você saiu do emprego? Não, porque lá eu fui muito humilhado. Ô, seu infeliz, aquele ato de humilhação que você passou era o teste para aumentar seu salário e o desgraçado pediu as contas e foi embora. Não existe elevação sem confronto. Eu saí daquela igreja porque o pastor me humilhou. Era o dia que Deus ia escolher você para ser o pastor da igreja. Você foi embora ofendido. E toda igreja que você vai, os crentes te ofendem, o pastor te ofende, e você não tomou juízo ainda, que você já passou em 150 igrejas, e ninguém presta, e você ainda não descobriu que é você que não presta. Olha a sua carteira de trabalho, irmão, é uma vergonha. Você nunca ficou um ciclo no emprego. Porque não existe elevação sem confronto. São os confrontos. São os seus desgostos com a minha liderança que promove você. Mas toda vez que você se desgosta comigo, você se afasta de mim. E você acha que está indo bem, né? Não, você só pegou um atalho. Mas não existe atalho para crescimento. Vou falar uma coisa para você. Se atalho fosse bom, não tinha curva. Aí você deixou o caminho certo, pegou um atalho, mas o atalho tem tanta curva que ficou mais longe do que o caminho correto. Quantos de nós que estamos aqui nesta manhã, que queremos chegar no objetivo e criamos atalho? Quantos de nós aqui que sonhamos em chegar em algum lugar e o sucesso em alguma área ou em todas as áreas, mas você tem se negado ao esforço? Você tem fugido do confronto. E quando eu digo confronto, irmão, é crise, é dificuldade, é humilhação, é barreira, é porta fechada, é qualquer coisa que tenta te atrapalhar você chegar onde você gostaria. Até mesmo aquilo que nós chamamos de milagre. Agora você vai rir de mim. Porque até para receber um milagre. Mas o milagre não depende de nada de mim. Pois você está enganado. Até para você receber um milagre. Aquilo que nós chamamos de milagre não é uma quebra arbitrária da realidade. É a manifestação de um preparo invisível. Porque quem quer receber o milagre, até nisso você vai ter que ter disciplina. Porque se você não permanecer na posição de fé para receber, você não recebe. E tem gente que não recebe o milagre, pastor Thierry. Por quê? O pastor Thierry está pregando, Deus está usando ele. Ele diz, irmão, vem aqui na frente. Deixa eu orar por você. Ele faz assim lá atrás. Se Deus quiser me curar, ele cura aqui mesmo. Irmão, vem aqui, deixa eu orar por você. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Você nunca fez isso, né? Você nunca queria algo de Deus e você esqueceu que aquela era a oportunidade, porque até para você receber o milagre exige disciplina e humildade. Há quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui, Jesus, há 38 anos. Só que quando chega a hora de eu entrar na água, outro vai no meu lugar, porque eu só consigo me mover. Então eu até tenho quem me traz de casa e põe aqui, mas a pessoa não fica aqui para me jogar na água.
Mas se eu sou aquele aleijado, eu sou mais inteligente do que aquele aleijado, pastor Thierry. Por quê? Porque a mesma pessoa que me trouxe de casa para colocar na beira do tanque, no outro dia eu ia falar para ele. Aí o cara entrou na minha frente. Voltei no segundo dia, o cara entrou na minha frente. No terceiro dia eu falei pro cara, ei, não deixei eu aqui fora, não. Deixei eu dentro d'água. Que quando o anjo chegar, eu já tô aqui dentro. Mas não é possível que aquele aleijado não dava conta de rolar, de se arrastar. Simplesmente ele disse, não tem ninguém que me põe na água. Até para receber o milagre. Precisa de disciplina. Presta atenção. Os comentaristas, que eu chamo de sábios do Torá, explica que o agir divino, a ação de Deus, manifesta onde existe recipiente preparado. Para receber o milagre, eu tenho que ter um recipiente chamado fé. Sem preparo, não há sustentação. Então, a disciplina na humildade, quando a humildade ganha estrutura, a humildade representa a capacidade de reconhecer, a capacidade de se render, a capacidade de aceitar a verdade. E a disciplina, a Gevurá, é uma rendição que se torna frágil, emocional e instável. Então, o que é humildade na disciplina? Disciplina sem humildade gera passividade. E humildade sem disciplina gera orgulho. Ah, eu sou tão humilde. Mas o que você está fazendo? Nada. Ô, irmão, que fingimento. Então você pode ter passividade ou gerar uma dureza no seu coração, um orgulho, com os elementos corretos. Humildade. Sem disciplina, passividade. É aquela pessoa que faz carinha de necessitado. Eu já vi, eu conheci, eu ofertei oportunidade para as pessoas que estavam passando necessidade. Que a pessoa chega perto de você assim, ele está com o olho fundo. Você quer ir lá para a Primavera? Lá está emprego sobrando. Lá tem anúncio de rua. Precisa-se de auxiliar disso. Precisa-se de pessoa disso. Às vezes, eu estou dando um chá numa parente minha. Escuta isso. Essa pessoa, todos os meses, eu tenho que dar comida, eu tenho que pagar remédio, eu já dei guarda-roupa, colchão, fogão, panela, bujão de gás, geladeira, tudo eu já dei. Mas eu já chamei ela, cansei, vem para a primavera. Impossível você não ter emprego aqui na primavera. Ah, mas minha mãe! Então morre vocês duas abraçadas aí. Porque aonde você está, simplesmente, vocês participam da dor, da miséria uma da outra. Mas se você fosse para um lugar que você sobrevivesse, você podia ajudar sua mãe muito mais do que ficar os dois aí dividindo o pão que não tem. Aí esses dias, pastora Leila, foi agora, semana que eu antes de eu ir para o Espírito Santo. Primo, eu estou pensando aqui da gente começar, eu começar uma venda de enxoval aqui na minha cidade. Só que eu não tenho dinheiro para começar. Eu descobri que lá em Goiânia, a gente compra enxoval lá, a R$ 80, dá para vender aqui a 200, 120, 150. Irmão, e dá dinheiro mesmo. Se você vender um por dia, sair na rua de porta em porta e vender um enxoval por dia, se ela ganhasse R$ 80 por dia, ela ficava rica, porque ela não ganha nada. R$ 100 por dia, irmão. Para quem não ganha nada. Só que eu queria conversar, mas eu não tenho.
uns R$ 500 dá para mim começar. Falei, tá, essa pessoa vai mandar o produto aí, ou você vai em Goiânia buscar? Ah, se eu for em Goiânia, a gente escolhe melhor. Tá bom. Deus vai me dar o dinheiro, eu vou te ajudar. Na outra semana, ganhei R$ 2.000. Falei, será que é o dinheiro que eu tenho que ajudar aquela infeliz? Liguei para ela. Falei, quanto você quer? R$ 500 dá para mim começar. Falei, vou te dar 1.500. Mandei 1.700. 200 é para você ir lá. Custou R$ 80 a passagem. Ida e volta. Eu dei 200. Falei, eu vou te dar 90 dias de prazo para você começar a me pagar. No outro dia, ela disse, primo, eu devolvi o Pix, porque eu fiquei com medo, eu acho que eu não vou conseguir te pagar. Não é isso, irmão. Ela não queria emprestado. Pois eu bloqueei ela em tudo. Aí ela mandou um recado pelo Instagram da mãe dela. Primo, me perdoa. Eu fui lá, bloqueei também. Irmão, eu estou te ajudando. E você não quer devolver. Irmãos, escute o que eu vou falar, não é soberba, não. Eu não sei contar quantas pessoas que eu dei dinheiro para começar negócio. E hoje pessoas estão vivendo com o seu trabalho, com o seu comércio, sem pedir nada em troca. No dia que você tiver condições, você devolve o meu dinheiro. Quantas pessoas que estão aqui, nós não sei nem quantas pessoas nós estamos aqui, que se eu te emprestasse R$ 20.000 hoje, sem prazo para você me devolver, você começaria um negócio e ia prosperar. Porque você nunca teve a oportunidade de ter 20.000 para pôr sua ideia em prática. E aí eu te ofereço que vou te dar. Mas só de eu falar que você vai me devolver, você rejeita, porque você não quer o esforço, pois você vai ficar pobre e é por isso que esses 20.000 não aparecem, esses 5 não aparecem, esses 50 não aparecem, esses 100.000 não aparecem. Porque as pessoas querem passividade. Guilhermina expressa-se um ar de humildade quando ele conta os problemas dele, irmão. Racha a alma da gente. Se você falar, vem lavar os pratos aqui em casa que eu te dou a comida. Vê se ele vem lavar o prato pela comida, irmão. Não vem. A pessoa bate na porta da sua casa pedindo um prato de comida. Você diz, eu dou o prato se você lavar o prato. Ele diz, não, eu vou comer na outra casa. Porque se ele tiver que lavar a louça do almoço, ele rejeita o almoço. E isso é muito simples. Vou dizer para você que é crente que tem 3 pinguinhos de vergonha na cara. Lave o prato onde você come. Porque tem gente que é tão passivo e jamais vai prosperar que a pessoa serve um banquete para ele. Não custou nada. Ele não é capaz de lavar o prato, nem de tirar o prato da mesa. Você que tem funcionário na sua casa, alguém que auxilia na sua casa, que faz o serviço da sua casa, deixa eu dizer para você como é que você vai ficar pobre, desgraçado, miserável, moribundo. Porque você tem um empregado ou a empregada em casa, você come, deixa o prato do lado onde você come, deixa o copo porque tem quem vai catar. Você vai ficar pobre. Ah, mas eu tenho empregado aqui em casa. Empregado não é cachorro. Se você tem a mão de ir na geladeira e pegar, se você tem a mão de ir no fogão e pegar, na despensa e pegar, o que te custa colocar pelo menos o copo no lugar de lavar?
Ei, eu já disse isso aqui para homens que congregavam comigo. Que eu fui na casa dele e vi isso. E hoje ele é empregado. E quando eu conheci ele, ele era um grande plantador de soja aqui na Primavera. Por que Deus não me prospera? Porque você tem passividade. Você não tem disciplina. Sua mulher se tornou escrava. Até para colocar a toalha no cabide, tem que ser ela. Porque você se enxuga e joga a toalha molhada em cima da cama. Tomara que essa mulher te largue e troque por um negão. Mas um negão que torce a toalha e deixa sequinha no lugar. Você merece um chifre. Porque você não casou com a Maria do fogão, com a Maria do tanque. Você não é capaz de recolher o chinelo. Crie uma disciplina, irmão. Tirou, coloque no lugar. Mas você quer a bênção de Deus. Quando você está vivendo do suor alheio, não tem bênção de Deus. Só tem bênção quem se esforça. Não deixe alguém fazer a sua tarefa. Porque o pagamento é para quem executa a tarefa. Não é para quem recebe o serviço. Quem recebe o serviço tem que pagar. Todo serviço que faz aqui em casa eu tenho que pagar. Mas o serviço que eu faço eu não preciso pagar. E você está deixando alguém fazer o seu trabalho. Tem gente que está deixando outros orar no lugar dele. Porque ele pede oração e não ora. Quem vai ficar com o pagamento? Você está entendendo por que tem gente que não avança, não cresce, não prospera? Porque não há disciplina. E humildade sem disciplina é passividade. Não, não. Eu tenho disciplina, pastor. Eu sou disciplinado. É, mas não tenho humildade. É orgulhoso. Porque disciplina sem humildade gera uma dureza no coração, gera orgulho. Espero que Deus possa nos ajudar. Quando unirmos as ambas ações, vai nascer algo poderoso. Quando eu unir humildade com disciplina. O que vai nascer? Uma vida alinhada. Uma caminhada firme. Uma vida espiritual refinada. E se você andar alinhado, ter uma caminhada firme diante de Deus, isso vai te dar espiritualidade refinada, disciplina de dentro para fora. Não há como Deus não te abençoar. Mas enquanto Ele não encontrar isso em nós, fica aí mentalizando, vou prosperar, vou prosperar, vou prosperar. Vai não, irmão. Vamos à história de hoje. O monge e o prisioneiro. A disciplina que vence o orgulho. Em 1965, durante a repressão comunista no Vietnã, um jovem cristão chamado, difícil de ler o nome do cara, hein? Nguyen Van Truan. É o Van. Um jovem cristão chamado Van foi preso por sua fé e condenado a longos anos de confinamento solitário. Van era bispo recém-nomeado, vindo de uma família humilde e conhecida por sua piedade. Sua prisão não foi resultado de crime, mas de fidelidade à sua vocação. Durante os 13 anos em que permaneceu encarcerado, ele foi submetido a isolamento, interrogatórios e privações severas. No entanto, em vez de ceder ao desespero, ele estabeleceu uma disciplina espiritual rigorosa dentro da cela. Orava em horários fixos. Jejuava com regularidade
escrevia mensagens de esperança em pedaços de papel de embrulho e até construiu um pequeno crucifixo com pedaços de arame e madeira. O que impressionava não era apenas a sua fé, mas sua humildade diante dos carcereiros. Nunca os enfrentava com rancor, ao contrário, chamava-os pelo nome, ouvia suas histórias e oferecia ajuda espiritual quando solicitado. Muitos deles se converteram. Um dos soldados declarou mais tarde: ele nunca nos odiou e, mesmo preso, parecia mais livre do que todos nós. Após a sua libertação, Van tornou-se uma voz global pela paz e a espiritualidade cristã. Foi chamado ao Vaticano e escreveu vários livros, incluindo A Esperança Não Morre Jamais. É o nome do livro deste Van, onde ele afirma: o mais difícil não é sofrer, é manter o espírito humilde e disciplinado enquanto se sofre. Foi isso que me salvou. Ô, irmão, o difícil não é sofrer. O difícil é manter o espírito humilde e disciplinado enquanto se sofre, que é a vitória que nós vamos ter, independente da circunstância. Humildade e disciplina. Humildade e disciplina. Van representa uma das expressões mais puras da Gevurah dentro de Rod, da disciplina na humildade. Uma disciplina espiritual inabalável, sustentada por uma humildade sincera diante de Deus e dos homens. Ele não usou sua dor como justificativa para a revolta, como solo fértil para crescer em virtude. Essa história nos lembra que não há santidade sem renúncia e que a disciplina, quando guiada pela humildade, torna-se um canal de libertação, transformação e glória a Deus. Vamos à oração de hoje. Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nesse 30º dia da contagem do homem, quando se manifesta em nós a disciplina dentro da humildade, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que precisamos de alinhamento, precisamos de constância, precisamos de domínio próprio para viver o teu propósito. Em nome de Jesus, nós te pedimos, fortalece o nosso espírito para que nós possamos viver uma vida disciplinada diante do Senhor. Que nós não sejamos guiados pela nossa vontade momentânea, mas sejamos guiados por princípios eternos. Dá-nos firmeza para permanecer no que é certo, mesmo quando está difícil. Senhor, livra-nos da negligência espiritual, da preguiça da alma e da distração que nos afasta da tua presença. Ensina-nos a estabelecer rotinas que sustentem o nosso crescimento, a buscar a tua palavra com constância e a permanecer na oração com fidelidade. Que a nossa humildade não seja passiva, mas seja ativa. Que nós venhamos reconhecer nossas limitações, mas não nos acomodar nelas. Dá-nos coragem para enfrentar nossas fraquezas. Dá-nos sabedoria para corrigi-las. E dá-nos forças para vencer aquilo que tenta nos afastar de ti. Purifica nossa mente e disciplina as nossas ações. Que nós não venhamos buscar atalhos, mas aceitar os processos. Que nós não venhamos desejar resultados sem compromisso,
mas construir dia após dia uma vida alinhada com a tua vontade. Senhor, ensina-nos a temer o teu nome com reverência verdadeira e que esse temor se traduza em obediência prática. Que cada escolha nossa reflita o desejo de te agradar e que a nossa vida seja estruturada sobre fundamentos sólidos. Hoje nós decidimos viver com disciplina. Disciplina na mente, disciplina nas palavras, disciplina nas atitudes. E nós declaramos que a nossa humildade será fortalecida pela tua graça e a nossa perseverança será sustentada pela tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Messias. A nossa declaração de hoje, a nossa proclamação, hoje declaro: minha jornada será marcada por disciplina sagrada. Vencerei a má inclinação com força vinda do alto. Minha humildade não será fraca, mas determinada. Estabelecerei rotinas e práticas que honre ao Eterno e edifique a minha vida. Com firmeza, sigo em aliança com o propósito divino e nenhuma distração me afastará do meu destino. Que este seja um dia abençoado e cheio de significado para mim e para você. E nós teremos muitas oportunidades de manifestar a nossa humildade e teremos a oportunidade de permanecer na disciplina. Que Deus te abençoe. Te espero amanhã, para o 31º dia. Falta apenas 19 dias. Deus abençoe você.